Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita André Luiz. Mais uma vez estamos reunidos online, mas de corações unidos e mentes também, para ouvirmos mais um pouquinho sobre explicações sobre a nossa doutrina. O nosso tema de hoje falará sobre mediunidade e teremos conosco um irmão que sabe falar bem a respeito. Nós, nesse momento, agradecemos ao nosso irmão Jorge Luiz pela abertura, pela música, pelo carinho com que nos preparou este ambiente para a nossa palestra desse momento. Agradecemos a vocês a presença, lembramos a vocês da água, de terem a sua garrafinha de água para fluidificar. Lembramos também que aqueles que desejarem, além da nossa caixinha de vibrações, vocês podem escrever os nomes dos seus entes queridos, daqueles que vocês queiram que sejam cuidados pela espiritualidade e pensarem neles durante a palestra. Lembramos também, antes de iniciarmos, que as nossas palestras acontecem aos domingos, às 17 horas, e às quartas-feiras, às 19h30, sempre online, pelo YouTube ou Facebook. Estejam sempre conosco e não se esqueçam dos nossos horários. Aguardamos vocês em todos eles. Nesse momento, convido todos vocês a estarem confortavelmente sentados, deitados, onde quer que vocês estejam, porque temos muitos dos nossos queridos amigos que assistem às palestras em um leito de doença, um leito de hospital. Então, estejam confortáveis. E vamos fechar os nossos olhos e deixar abertos apenas os olhos espirituais para falarmos com Jesus, para falarmos com a equipe espiritual. Vamos rogar ao Mestre, a este nosso orientador cotidiano, que esteja conosco neste momento e que nos faça apreender todas as palavras ditas na palestra, mas principalmente que esteja sempre em nossas mentes, para que possamos continuar a nossa jornada rumo à nossa melhoria íntima. Não nos esquecendo jamais que Jesus sempre está segurando nossas mãos. Jamais deixemos a dele. Jesus, Mestre querido, queridos irmãos dirigentes da Casa Espírita André Luiz, rogamos a vocês nesse instante a permissão para iniciarmos a palestra desta noite, dizendo humildemente, graças a Deus, que assim seja. E agora, meus irmãos, apresento a vocês o nosso irmão Antônio Magalhães, que nos trará um tema sobre mediunidade, e que seja bem-vindo, meu irmão. Após agora, o seu momento, fale-nos a respeito de um tema que sabe tão bem. Seja bem-vindo. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. A paz seja conosco em nossos corações e mentes. Hoje, fomos convidados para conversar sobre a mediunidade nesta casa de André Luiz, situada aqui no Guaraú. Esta casa de amor que nos recebe sempre. Então, vamos tentar passar uma mensagem da forma mais objetiva e simples possível. Costuma-se falar de mediunidade de uma forma como se fosse santificado ou uma coisa distante do ser humano. Em verdade, mediunidade é algo que está em nós, próximo de nós, e com a qual nós convivemos o tempo todo, porque a mediunidade ela é inerente ao ser humano. Depois nós vamos entrar um pouquinho nessa particularidade. Primeiro vamos falar sobre o termo mediunidade, simples. Não vamos tentar ser professorais, não, tá? Apenas para definir o termo. O termo mediunidade vem de médium, do latim, com o sentido de canal de intermediação. Então, todo aquele que intermedia alguma coisa, seja no plano material, seja no plano espiritual, é médium. Médium de alguma coisa, né? Transmite aquela informação de alguém para outro alguém. Tem uma definição no livro dos médiuns, de Allan Kardec, que diz que todo aquele que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Pode dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Isso é super interessante,
para a gente entender o processo. Às vezes a pessoa fala assim, hoje eu tive uma intuição, mas ela fala aquilo solto, sem entender muito bem o que aconteceu. Nós que estudamos, que fomos para a doutrina, que estudamos sobre a doutrina, que estudamos sobre mediunidade, entendemos um pouquinho melhor sobre isso. Quando algo nos ocorre diferente daquilo que nós estamos sentindo, uma vibração, uma energia diferente, algo que vem como que de fora, a nossa cabeça, falando sobre alguma coisa diferente que nós nem estávamos pensando, ou que nós estávamos pensando que veio clarear o pensamento, para clarear o entendimento sobre aquilo que nós estávamos pensando. Isso é super interessante, porque as pessoas imaginam o médium, os que conhecem, aquele sentado em uma mesa mediúnica. E não, a mediunidade ela não ocorre somente em uma mesa mediúnica, num trabalho mediúnico controlado. A mediunidade ela ocorre o tempo todo. Onde quer que nós estejamos, a mediunidade ocorre. Por isso que Kardec definiu muito bem, todos somos médiuns, em qualquer grau, mais ou menos, mas somos. E é importante lembrar, isso é importantíssimo, que a mediunidade sempre existiu. Ela não veio com o espiritismo. A mediunidade, ela existiu em todos os lugares, em todos os tempos, em todas as religiões, como existe hoje, com as suas definições. Eu não vou entrar nas particularidades das definições, nem vou falar nos tempos antigos, nem nos egípcios, nem nos Vedas, tá? Para atribuir. Apenas vamos ficar aqui nessa conversa, que é para a gente entender o que acontece conosco no tempo todo. Num determinado momento, num espaço de tempo lá, em 1857 para frente, Allan Kardec ficou sabendo sobre as mesas girantes. E aí ele resolveu fazer estudos sobre aquilo que estava impactando a sociedade parisiense. E aí, aliado com médiums e espíritos, a sua época, ele foi definindo as várias mediunidades. Por meio do quê? Por meio de experimentação. Mas por que experimentação? Vamos voltar ao Livro dos Espíritos, que é a base filosófica do Espiritismo. Kardec define assim o Espiritismo. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ela consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Então, a partir daí, definindo isso, como a parte investigativa, ele passou para a investigação, para descobrir exatamente o que estava acontecendo naquela tal de mesa girante, que passava comunicação, que recebia informações dizendo que havia um ser extraordinário não encarnado ou não materializado, passando informações para os humanos. Um se divertiu e ele resolveu levar a sério. E, a partir daí, com a construção que ele tinha internamente, né, da moralidade que ele tinha, e com o conhecimento que ele resolveu explorar, ele conseguiu estruturar a doutrina espírita. E ele a define como filosofia, né, e ciência. É super interessante imaginar isso, porque o espírita, aquele que estuda um pouquinho, eu só estudei um pouquinho menos que os outros, passei a entender melhor sobre a própria vida, porque fui descobrindo que essa moral, a partir do estudo, a partir desse conhecimento, nós vamos tentando mudar a nossa forma de viver conosco e com relação ao outro. Isso é super interessante de lidar. Então, aquelas informações que você tem no sonho, aquelas informações que você tem quando vai para algum lugar e fala assim, não fala isso, fica calado. Muitas vezes acontece isso comigo, muitas vezes deve acontecer com vocês. Ou então aquela coisa que eu queria resolver e tinha uma dificuldade enorme para pensar em como resolver, aí me vem de pronto na cabeça como eu posso resolver da forma mais simples, sem atingir os outros, sem criar problemas para os outros e sem criar problemas para mim. É super interessante na medida em que nós nos movemos para o aprendizado, ou seja, buscamos os livros e refletimos sobre como conduzir a nossa vida. Essa é a proposta, né, da filosofia espírita, que nós nos tendamos a nos modificar o nosso comportamento a partir desse conhecimento. Então, sempre raciocinando em cima das informações que nos chegam pelos livros, das informações que nos chegam verbais, ou das informações que nos chegam pelos espíritos, por intuição ou por psicofonia.
Então, a mediunidade ela é intrínseca, então, a todos esses momentos. Super interessante, né? Então, como a gente poderia imaginar algo diferente disso? A gente ir mais um pouco, para que nós evitemos a transformar isso em algo como se fosse fora do comum. Isso é comum, a mediunidade é algo comum. O que tem de extraordinário na mediunidade é que cada vez mais que nós estudamos, cada vez mais que nós nos movemos no sentido do bem, ela fica melhor acurada. E aí, obviamente, que nós vamos conviver com irmãos com problemas de ordem moral, mas também vamos conviver, em especial, com os nossos anjos de guarda e com aqueles irmãos que têm a moral também no plano espiritual mais apurada. E a vida não é que ela simplesmente se torne tranquila. A vida fica mais fácil de ser entendida, fica mais fácil de ser vivida, porque os percalços vão acontecer sempre. A mediunidade não é para nos livrar dos percalços. A mediunidade é para que nós, com ela, trabalhemos a nossa melhoria moral, no sentido de nos melhorar, né? E no sentido de nos relacionar melhor com os nossos semelhantes. É super interessante quando nós mudamos esse enfoque. Porque muita gente acha que a mediunidade é para resolver os seus problemas pessoais. Não. Os nossos problemas pessoais, eles são inerentes a nós. Nós precisamos resolvê-los à luz do nosso conhecimento, à luz do nosso preparo moral, à luz do nosso preparo intelectual, à luz da nossa coragem emocional, à luz da nossa coragem como um todo. Então, desenvolver sentimentos de paz, de compaixão, de fraternidade, de amor. É isso que nós precisamos desenvolver. E esse ensinamento, a gente se abastece dentro da estrutura da doutrina, como também no convívio com os nossos semelhantes. Tem a mediunidade, por definição, ela não é uma doença. Eu estou trazendo essa definição de um livrinho chamado, de um conjunto de livros chamado Qualidade na Prática Mediúnica, que é do Manuel Filomeno de Miranda. Ele tem 5 livros que trabalham sobre mediunidade e ele vai explicando como é que é a mediunidade. Aquele que é espírita conhece essa estrutura. E nós estamos trazendo isso justamente para, na definição que nós vamos falar, nos basear, mostrar o que é. A mediunidade não é uma doença, nem indício de desajuste mental ou emocional. É uma afinação especial de sensibilidade, ou seja, nos preparamos cada vez mais e, na medida em que nós nos preparamos com o conhecimento e com a nossa melhoria moral, o nosso modo de encarar a vida material, o nosso modo de encarar a vida espiritual, como algo que nós precisamos melhorar, porque o espírito ele é um ser moral, antes de tudo. Então, ela passa a ser algo que lhe dá condições de, em lidando com o que é ruim na sociedade material e complicado na sociedade espiritual, ele consegue trabalhar de forma mais tranquila, sem perder o foco. Então, nós não culpamos nem espíritos pelas nossas mazelas, como não culpamos os encarnados também pelas nossas mazelas. Todos eles, diante das ocorrências, são para nós o quê? Professores. Todo mundo nos ensina e nós ensinamos a todo mundo. E aí nós vamos aprimorando essa qualidade, essa afinação especial de sensibilidade. Tem uma outra definição que eu acho super interessante trazer, porque muita gente imagina a mediunidade como algo inerente apenas à pele, né? É claro que tem a sensibilidade, nós vamos sentir as energias, porque o espírito é energia. Nós, alma encarnadas, também somos energia. Aí ele traz uma definição também em qualidade na prática mediúnica. Faculdade da consciência superior ou espírito imortal. Faculdade da consciência superior. Consciência superior é o espírito, né? Ok? E aí ela se reveste dos órgãos que é a matéria que nós temos, para sensibilizar. Ela exterioriza isso como sensibilidade. Muitas vezes a gente sente, eu estou passando a mão aqui no braço para vocês perceberem, sente de repente algumas coisas no braço, os pelos eriçarem, às vezes na cabeça, os pelos também fazendo como se tivessem eriçado, são a aproximação daquelas energias, né, de amigos, que são energias boas, onde você se sente elevado. Meu anjo da guarda, quando se aproxima de mim, raramente eu não deixo de chorar. Quase sempre eu choro. É uma coisa fora do comum.
Tem outros amigos espirituais que vêm também, que me levam a chorar. E vem aqueles irmãos que às vezes precisam ter contato conosco, nós precisamos ter contato com eles, porque é a nossa forma de evoluir, né? Estar em contato com o mundo espiritual não significa só lidar com o anjo da guarda, não significa só lidar com irmãos de ordem superior, é o contrário. Nós estamos aqui justamente para cuidar de tudo. O que é que nos afiançou o Cristo? Não é os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Então, nós, os doentes, precisamos da aproximação dos irmãos que estão em cima para nos cuidar, e precisamos cuidar também dos irmãos que têm problema de ordem moral, os desencarnados e os encarnados, para que nós os auxiliemos. E aí nós somos colocados nesse campo de trabalho, que é uma messe do Cristo, para que nós consigamos, né, auxiliar e ser auxiliado pelos irmãos da vida maior. A começar pelo anjo da guarda nossos entes queridos, né? E outros irmãos que vêm de planos que se afinam conosco na medida em que a gente vai trabalhando um pouquinho melhor, eles se aproximam de nós para nos auxiliar. Tem o cuidado, né, de nos trabalhar para que nós melhoremos. E quanto mais nós melhoramos, pessoal, quanto mais nós amarmos, quanto mais nós desejarmos o bem para o outro, quanto mais nós pensarmos o bem, quanto mais nós fizermos o bem, a nossa mediunidade aflorará. Tem uma definição dos espíritos, tem 3 livros, eu vou falar só de um só, que é do Transmediúnico, que diz assim: o melhor médium é aquele que ama. Aquele que ama, ele é médium. Então, não precisa ficar preocupado em estar numa sala mediúnica para fazer uma psicofonia ou para fazer uma psicografia. Em qualquer momento, em qualquer lugar que você estiver, você é médium. Então, ao lidar com alguém de ordem, né, em desequilíbrio, você é capaz de acolher aquela pessoa, não deblaterar com ela e transmitir o máximo de confiança que você puder com o seu amor. Aí você acerena os ânimos seus e da pessoa. Isso é a mediunidade. Essa é a parte em especial. As pessoas pensam que ser médium é só aquele que vai para a mesa mediúnica. Não. Dentro do centro espírita tem N oportunidades. Tem a palestra, tem o passe, tem os estudos. O estudo, que daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tem todo um trabalho que é feito dentro da casa espírita, tem a recepção, mas também tem dentro da nossa família. Olha o médium dentro da família. Dentro da família, então, sendo ele médium, trabalhando com aqueles irmãos em desencontro e com aqueles que amam, ele vai poder transformar tudo em equilíbrio, se ele se amar para poder passar para o outro. Porque você deve amar o próximo como a si mesmo, não é? Isso é uma recomendação do Mestre Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Ora, se eu sou uma pessoa desequilibrada, se eu grito, se eu xingo, se eu minto, se eu desejo mal, eu sou uma pessoa em desequilíbrio. Ainda que eu diga para outra que eu a amo, eu sou uma pessoa em desequilíbrio. Então, preciso trabalhar intrinsecamente, internamente, essas minhas deficiências para melhorar os meus sentimentos. Tanto os espíritos desencarnados quanto os encarnados, que são as almas, nós, transmitimos, além de nós para fora, o nosso conteúdo é o nosso sentimento. Aquilo que nós sentimos é o que nós externamos. Não adianta dizer assim, falou sem pensar. Óbvio que a pessoa, às vezes, não reflete, mas pensar ela pensou, porque se ela não pensasse, ela não falaria. Nós estamos o tempo todo alimentando desejos, né? E a gente trabalha essas informações internamente, transforma em pensamento, aí lança para fora. Então, a gente, às vezes, fala irrefletidamente diversas coisas que, às vezes, nem tem sentido, que implica em agressão, que implica em afastamento. O importante é que nós olhemos isso de uma forma bem objetiva. Sejamos sinceros conosco. Quanto mais sinceridade, melhor é para a nossa melhoria. Então, o médium precisa ser corajoso. Médium que não tem coragem de apontar ou de descobrir seus próprios defeitos, de refletir sobre a sua própria condição, de trabalhar a necessidade de equilíbrio, ele está com um problema seríssimo. Às vezes ele pode ter um conteúdo grande em relação ao que diz respeito aos livros, às informações dos espíritos, mas no quesito manifestação, no quesito convivência, ele se perde.
Essa é que é a parte importante. Nós percebermos para onde nós estamos caminhando. Que tipo de conduta nós estamos tendo em relação ao outro, o encarnado e o desencarnado. Vou falar os espíritos e os humanos encarnados. Legal? É super interessante a gente pensar nisso, né? Se não, pessoal, nós vamos nos perder. Olha que coisa interessante. Dentro de casa, nós temos irmãos com os quais nós nos damos muito bem e temos irmãos com os quais nós, às vezes, temos atrito quase que cotidiano. É isso que a gente precisa descobrir. Aí a pessoa fala assim, eu não deveria ter nascido nessa família. Ao contrário, nasceu nessa família porque precisava ajustar-se ou reajustar-se com alguém. Então, aquele membro daquela família, quanto você, são necessários ali mesmo para poder fazer um encontro de paz, e não um encontro de disputas. O terreno da casa da gente, o terreno da família, é uma faculdade, onde nós vamos descobrindo as coisas e percebendo. Não tem como a gente fugir. Imagina, até que nós cheguemos à idade, né, adulta, até que consigamos o emprego, até que consigamos a liberação, até que casemos, nós estamos adstritos àquela família, na maioria das vezes. E ainda que nós nos liberemos da casa, do ambiente da casa, indo para a nossa, nós continuamos com os nossos familiares. Nós não os perdemos. É importante que nós percebamos isso. Então, esses irmãos são os mais necessitados, quanto nós, da nossa melhoria. Precisamos trabalhar isso e entender. Mediunidade, ela é o tempo todo, 24 horas por dia. Quando você tem um sonho bonito ou um sonho problemático, você teve um ato, às vezes anímico ou não, mas mediúnico, tá? Onde você vai trazer informações. Quando você está se dirigindo para alguém e você sente, vai vir aquela pessoa, e você sente a energia da pessoa em você, isso tem a ver com a sua mediunidade. Você percebeu a energia da pessoa. Então, em vez de você rejeitar a pessoa, repelir a pessoa e já ir com o seu pensamento, gritando com ela, dirigir-lhe as bênçãos de amor. Me perdoa, me desculpa, que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, e por aí vai. E você vai ver que essa mediunidade vai lhe ajudar em muito. A mediunidade, para aquelas pessoas que sabem lidar com ela, eu não estou dizendo que eu sei, tá, pessoal? Estou dizendo que eu estou tentando aprender, ela faculta em muito a nossa melhoria. Ela nos leva a descobrir quando nós erramos ou antes de errar. A gente já tem como que uma espécie de freio, um anteparo, que faz com que nós reduzamos o nosso pensamento, deixemos de vibrar mais rápido, vibremos mais devagar, para poder lidar com o pensamento e com a palavra. Porque o pensamento ele é algo rápido. É no átimo que acontece para falar uma besteira, como é bem pensado, no átimo que você faz coisas boas. Então, precisamos conseguir controlar, adestrar, educar. Quanto mais educados, menos problemático vai ser a nossa vida. Tá? Sempre teremos dificuldades, independentemente de ser médiuns mais ostensivos ou não. O que é um médium ostensivo? Um médium ostensivo, ele tem evidências claras, ele vê claramente as entidades, ele sente as energias mais fortes do que os outros, ele tem intuições mais fortes também, mais próximas, quase que o tempo todo. Esse é o médium ostensivo. Mas nós, na maioria, sentimos do mesmo jeito. Uns veem um vulto, outros veem uma passagem, uns ouvem uma voz, outros sentem a energia passando perto dele, ou quente ou frio, e aí ele vai percebendo, vai se descobrindo. Quando o médium, aquele que ainda não estudou, aquele que descobriu que está com algum problema, começa a pensar, por exemplo, em derrotar os outros, começa a pensar que ele deve fugir dessa vida, começa a pensar que a vida dele é uma porcaria, começa a pensar que ele não está dando conta de resolver as coisas, começa a ter insônia, começa a ter alterações de sentimentos. Uma hora ele está tranquilo, outra hora ele está alterado. Essa dicotomia pode ser um despertar de mediunidade. Muita gente procura o centro espírita
querendo que se faça um trabalho, aspas, né, para curar. Não existe isso, existe educação. No quesito mediunidade, nós educamos. Então, educar a partir do estudo. E o Centro Espírita, no caso o André Luiz, ele oferece para nós as palestras públicas. A partir do momento que nós chegamos no Centro Espírita, nós somos indicados. Lá no caso do André Luiz, somos indicados para o atendimento fraterno, que é o primeiro contato que a gente tem na casa. No atendimento fraterno, nós vamos falar sobre as nossas dificuldades ou facilidades, ou os nossos objetivos, que nem sempre a pessoa vai para o Centro Espírita com problema. Ela vai porque quer conhecer, ela quer saber como é que é a doutrina, às vezes ela quer estudar. A curiosidade dela a leva a chegar até o Centro Espírita. Isso é super interessante. Então, ela vai para o atendimento fraterno, ela é encaminhada, lá ela tem encaminhamentos que podem ser de estudos e podem ser para tratamento. Em especial, palestras públicas, estudo do Evangelho. Se a pessoa quiser, depois ela ainda ingressa numa outro estágio que é chamado de estudo sistematizado da doutrina espírita. Aí tem 3 estágios diferenciados, onde a pessoa vai percorrer durante 2 a 3 anos os estudos sistematizados. Aí tem os demais livros das obras de Kardec e outros que são infradoutrina. Então, você vai estudar o Evangelho, vai estudar o Livro dos Espíritos, vai estudar o Livro dos Médiuns, vai estudar a obra, vai estudar Céu e Inferno, né? Vai estudar a Gênese. Esses são os básicos, que nós chamamos de Pentateuco. E aí tem outros tantos livros que complementam, de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, né? De Joana de Ângeles e outros tantos espíritos, né? Que vêm da espiritualidade, e fizeram publicar esses livros que ainda hoje continuam fazendo publicar por médios que estão aí em atividade, como Divaldo Franco, por exemplo. É importante que nós trabalhemos a nossa compreensão de mediunidade como uma coisa simples, objetiva. Nem ao céu e nem ao inferno, né, pessoal? A mediunidade, para nós que estamos na Terra, ela deve ser trabalhada como uma forma de melhoria. Aquele que recebeu a mediunidade, ou a oportunidade da mediunidade ostensiva, ou seja, que recebeu mais talentos, isso está no Evangelho, né? Os talentos, ele precisa trabalhar isso para compreender melhor. Como é que se trabalha essa mediunidade? Repetindo, estudando. Vai estudar, vai procurar entender o processo, inclusive sobre o que lhe ocorre. Aí vai para o Livro dos Médiuns, as pessoas vão lhe indicar, vão tirar dúvidas a respeito das mediunidades. Ele vai ter a literatura, que o melhor do estudo, pessoal, não é ficar só ouvindo um tal de Antônio, como eu estou falando aqui agora. É preciso estudar, é preciso visitar o livro, refletir, tirar dúvidas sobre o que está acontecendo. O que é uma psicofonia? O que é uma vidência? O que é uma psicografia? Precisa entender isso. Por que eu sinto dor de cabeça em determinado momento, quando eu estou na casa? Por que eu sinto dor de cabeça assim? Por que eu sinto arrepios em determinado momento, quando eu me aproximo de pessoas? Por que eu entro num ambiente e, de repente, eu me sinto mal, quase que desmaiando? Eu preciso entender isso que ocorre comigo. Se eu estudar, eu vou entender, vou me preparar, vou melhorar e vou conseguir, ao penetrar nesses ambientes, entrar equilibrado e sair equilibrado. Esse é o objetivo máximo. Olha que coisa interessante. Você tem conteúdos que são aprendidos, que lhe trazem, né, a reflexão, que lhe levam à reflexão, melhor dizendo, e que tiram as suas dúvidas. E aí você se torna o que agora? Entendido do assunto. Vai começar a entender do assunto. Não precisa mais ficar com certas dificuldades para entendimento. Vai saber que o que está lhe ocorrendo agora está acontecendo um fato mediúnico. Então, se está acontecendo, é porque eu tenho aproximação de alguém, eu preciso entender o que está acontecendo e, a partir daí, trabalhar o meu equilíbrio. Essa é a parte mais simples da mediunidade, no meu entendimento, tá? Depois que nós ingressamos no estudo da doutrina, depois que nós nos dedicamos, depois que nós nos aplicamos ao estudo e à reflexão, ao debate, a participar dos cursos, né? A ouvir as palestras, nós vamos ter um entendimento muito mais profundo do que seja a mediunidade. Aí temos a certeza de que a mediunidade é algo que veio conosco
para que nós melhoremos. Ou seja, tínhamos problemas anteriores e agora a mediunidade nos foi acrescida para que nós melhorássemos. Agora tem uma coisa que precisa ser tirada dúvida também, né? Muita gente tem a mediunidade e uns querem forçar a eclosão da mediunidade. O importante é que nós aguardemos. Aqueles que têm a mediunidade aflorada ou maior sensibilidade, às vezes rejeitam. Dizem assim, eu não pedi. Se ele não estudar, não vai entender que ele pediu. E tem outros que não têm a mediunidade tão ostensiva e quer, a todo custo, desenvolver a mediunidade. E mediunidade não se desenvolve. Mediunidade se educa. Quanto mais eu educo a mediunidade, mais sensível eu vou ficando para entender o propósito da mediunidade. Isso aqui é interessante. Legal? Não chega a ler alguém num dia e fala assim, senta aí à mesa e você vai desenvolver mediunidade. Isso é charlatanismo. Não acontece isso. Vai acontecer, no máximo, tornar a pessoa um obsesso ou um obsidiado. Esse não é o processo. O processo sempre será o de estudo. Tratar a mediunidade com respeito, com carinho, de forma tranquila, sem achar você que é médium, e sem achar você que ainda não é médium, que não tem mediunidade ostensiva, que pode, sem mais nem menos, trabalhar mediunicamente. Não é. É preciso nós termos cuidado, inclusive, para saber, quando nós estamos lidando com um irmão com problemas, um irmão desencarnado com problemas, ou quando nós estamos lidando com um irmão que quer nos auxiliar. Às vezes nós ouvimos aqueles conselhos, né, que estão totalmente fora de rumo, e nós executamos. Nós precisamos trabalhar a compreensão do que significa o equilíbrio. Se alguém nos leva a ouvir ou traz-nos mensagem que despertem ou exaltem o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nós precisamos ter um cuidado enorme. Que exalta a nossa prepotência, nós precisamos ter um cuidado enorme. E de vez em quando, não, na maioria das vezes nós estamos recebendo, tanto dos encarnados quanto dos desencarnados, informações como essa, que exaltam o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa prepotência, a nossa vaidade. Precisamos ter cuidado. Quando nós damos ouvidos para isso, tanto para os encarnados quanto para os desencarnados, exaltando o nosso egoísmo, exaltando o nosso orgulho, exaltando a nossa prepotência, a nossa vaidade, nós estamos tendo problemas, vamos começar a ter problemas. E qual é o propósito, então, de nós trabalharmos a mediunidade com Jesus? É justamente educar isso. Esses sentimentos de vaidade, de egoísmo, de prepotência, nós precisamos trabalhar para que eles deixem de existir em nós e passem a existir o quê? A fraternidade, a aceitação, o respeito, a compreensão, não é? O amor em si, no final das contas. Nós estamos no estágio de desenvolver amor. O nosso mundo, eu não vou chamar de mundinho, porque a Terra é um mundo extremamente belo, nosso mundo é um mundo de expiação e de provas ainda. Todos nós que estamos aqui, estamos passando por dificuldades inerentes às necessidades que nós precisamos. Nós precisamos das dificuldades para nos mover à frente de onde nós estamos. Senão nós ficamos parados esperando que as coisas aconteçam ou se deem por osmose. Nós vamos melhorar porque encostamos perto de alguém que é bom. Não é assim que se dá. Você precisa melhorar-se, você precisa desenvolver-se. Eu preciso melhorar, eu preciso me desenvolver. Essa é a parte importante do processo. Então, trabalhar essa compreensão, lidar da forma mais tranquila com essa tal de mediunidade que é riquíssima. Imagina, como é que nós vamos lidar com uma dificuldade que se apresentou se nós não paramos para entender a dificuldade? E vamos resolvendo no tapa. O camarada gritou comigo, eu vou lá e grito com ele, porque o meu orgulho diz que eu devo refutar, devo rebater. Por quê? Aquele grito dele, aquela forma de me rejeitar, aquela forma de me agredir, não é para trabalhar a minha compreensão? Não é para trabalhar o meu orgulho? Quem disse que não é? É. Toda vez que acontece isso conosco, nós vamos lembrar sempre disso. Vamos lembrar sempre de São Luís. São Luís tem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, 3 itens que falam assim, ó, é proibido repreender os outros? Então, o item 19, o item 20 e o item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo recomenda como nós devemos agir
em situações dessas extraordinárias. É super interessante. Tem uma outra que eu preciso lembrar aqui, para todos nós, médiuns e não médiuns, que tem no capítulo 5, no item 26, uma frase que eu colho ela lá do meio desse item 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: as provas têm por objetivo exercitar a inteligência quanto à paciência e à resignação. Então, qualquer dificuldade ou qualquer facilidade conosco ou em nosso derredor é uma prova. A facilidade é uma prova, a dificuldade é uma prova. O que eu faço para entendê-la? Como eu sou inteligente, e a recomendação já está lá, eu paro, me pacifico, ou seja, tento entender, silencio, tento entender aquela facilidade ou aquela dificuldade e como eu vou agir diante da facilidade ou diante da dificuldade. Da facilidade é simples, né? Porque ela não te trouxe nada demais, mas ela também pode mexer com a sua vaidade. Então, você trabalhar para que ela não mexa com a sua vaidade. Ela também pode mexer com o seu orgulho. Então, vai trabalhar para que ela não mexa com o seu orgulho. Joga isso de lado. Do mesmo jeito, uma coisa agressiva vai trabalhar com o quê? Com o seu orgulho, com o seu egoísmo. Com o meu orgulho, com o meu egoísmo. E aí eu parei, pensei. Aconteceu um fato que eu não dou conta de resolver agora. Eu parei, sou inteligente, parei. Desenvolvi ali a reflexão, né? O entendimento sobre ela, e agora eu vou ter que resolver. Opa, aí eu vou ver como é que eu vou resolver. Epa, não dou conta de resolver agora. Talvez eu não dê conta de resolver nessa semana. Talvez eu não dê conta de resolver no mês. Então aí entra a resignação. Esse é o entendimento da prova. Porque a dificuldade que a prova nos traz, pessoal, às vezes pode se tornar dolorido. Mas esse dolorido não é para que nós soframos, é para que nós nos movamos no objetivo de nos melhorar. A dor, para quem está nesse mundo, para quem está nesse ambiente da Terra, ela é necessária para todos nós, independente de querermos ou não, independente do momento que ela acontece ou não, ela se faz necessária. Senão Deus seria injusto, e Deus não é injusto. Deus é extremamente bom e justo, amoroso, e tudo que acontece conosco, né, estando sob a égide de Jesus, é porque é necessário. Precisamos entender esse processo riquíssimo, senão nós vamos ficar batendo cabeça o tempo todo com esse nosso conhecimento que nós dizemos que tem, com esses nossos sentimentos que são contraditórios. Uma hora eu amo, outra hora eu agrido. Uma hora eu aceito, outra hora eu rejeito. Eu preciso entrar num estágio tal de equilíbrio que qualquer que seja a situação de facilidade ou de dificuldade, eu sempre amo. Preciso entender isso. Essa é a parte principal. Quando eu começo a entender isso, eu vou me tornando um médium melhor. Nós vamos nos tornando um médium melhor. O melhor médium é aquele que ama. Estou repetindo. Então, para a sociedade, as pessoas não sabem, mas ele é médium. Qualquer um, em qualquer lugar, é um médium. Então, esse processo de ser médium é que precisa ser trabalhado, compreendido, facilitado. Jogue fora o orgulho, jogue fora o egoísmo, jogue fora a prepotência, jogue fora a vaidade. Jogue mesmo, esqueça. Você vai se dar conta de que isso não é necessário para a sua vida, para a sua melhoria. Legal? Tem o item 10, no capítulo 17, do Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se O Homem no Mundo, o item 10, O Homem no Mundo. Quem tiver oportunidade, vai lá depois e dê uma lida nesse Homem no Mundo, que ele fala de como nós devemos nos comportar. O Evangelho, como um todo, fala como nós devemos nos comportar. As mensagens de Jesus, os esclarecimentos de Kardec e as mensagens dos Espíritos, né? Nas instruções dos Espíritos. Mas esse eu estou falando que ele é bem específico, que ele está dentro de um capítulo especial também, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos. E esse item 10, que trata do homem no mundo, é muito interessante, porque ele vai falar justamente de como nós estamos no nosso dia a dia. Deem uma lida e vão entender. Nós vamos encerrando por aqui a nossa participação, agradecendo ao mestre de amor e de paz, aos amigos que aqui vieram conosco na noite de hoje, e anjos da guarda em especial, pedindo bênçãos para todos nós, para a Casa André Luiz, para a humanidade terrena, para os nossos governos. Em nome de Deus Pai, que assim seja.
Agradecemos ao nosso irmão Antônio Magalhães por tantas palavras que nos orientaram, que nos elucidaram a respeito de mediunidade, de como utilizá-la, de como fazer para estarmos mais próximos dos irmãos espirituais e, principalmente, nós médiuns, como fazer para estarmos sempre preparados para auxiliar a equipe espiritual. Agradecemos muito. Nesse instante, relembro a vocês os horários das palestras, aos domingos às 17 horas, às quartas-feiras às 19h30, sempre relembrando que não se esqueçam de suas águas. E nesse momento que já encerramos, vamos agradecer a Jesus. Convido-os mais uma vez a estarem bem, a se sentirem relaxados, a se sentirem tranquilos e vamos orar. Vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos olhos espirituais ao Mestre Jesus, aos dirigentes da equipe espiritual da Casa Espírita André Luiz, do Centro Espírita André Luiz, e rogar a esses irmãos que nos permitam sempre a palestra, este momento de tratamento, este momento de amor, este momento de comunhão entre todos nós e de aprendizado. Que possamos sempre estar disponíveis no horário das palestras para ouvirmos os irmãos que aqui vierem falar. E que possamos abrir nossas mentes e corações para deixarmos esses ensinamentos estarem cada vez mais dentro de nosso íntimo, auxiliando assim a nossa evolução. Agradecemos a todos os irmãos que nos permitiram estar aqui hoje ouvindo essa palestra, vendo este irmão falar. E rogamos a todos, rogamos a Jesus, aos dirigentes do Centro Espírita André Luiz, aos dirigentes espirituais, a permissão para encerrarmos a palestra e as atividades deste dia, dizendo: graças a Deus, se conosco agora e sempre, Mestre, que assim seja. Olá, amigos do Centro Espírita André Luiz. O CEAL agradece àqueles que deram a sua contribuição para que a obra de ampliação do espaço físico fosse executada. Solicitamos que os nossos colaboradores continuem nos apoiando para que possamos cumprir nossos compromissos com os salários dos funcionários que cuidam da manutenção e segurança da nossa casa e também as despesas com água, energia elétrica, material de limpeza e etc. As doações podem ser de qualquer valor e podem ser via conta bancária ou na secretaria pela manhã. Mais informações no nosso site www.cealdf.org.br. O CEAL conta com a sua contribuição.